Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e amanhã tem estreia do Renato Gaúcho, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã, jogo para a torcida comparecer, espero que assim aconteça, tá? Vamos falar disso, dessa estreia, vamos falar sobre Renato usando a base. O Renato gosta de usar a base, não gosta de usar a base, tem potencial para o Fluminense conseguir revelar grandes jogadores, a molecada de Xerém tem que estar ansiosa, feliz ali, né, com essa chegada do Renato. Vamos falar de tudo isso logo após a vinheta, então puxa sua cadeira, pega a sua bebida e vamos resenhar logo após a vinheta. Antes de começar o vídeo, cara, eu só queria agradecer a vocês, tá? Realmente a gente bateu 9 mil inscritos ali faz 2 dias, já estamos caminhando para bater 10 mil inscritos, então obrigado a todo mundo aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, obrigado pela moral que vocês estão dando. O canal faz amanhã 3 meses, então aí para bater 10 mil inscritos, graças ao carinho aí de vocês, dando a moral aqui pro canal Gol de Barriga, tá bom? Falando sobre o jogo, né? O Fluminense joga amanhã, tem treino hoje, né? Tá tendo treino hoje lá no CT, o treino hoje que vai definir muita coisa. Até porque Renato Gaúcho só teve um treino até agora. Eu diria que aquele time base do Fluminense, que se a gente pensar nos últimos jogos do Mano Menezes, né? Com o Thiago, com o Fábio, Guga, Thiago Silva e Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lima, Canóbio, Aras e Cano, eu acho assim, eu apostaria dinheiro aqui que não será esse time que a gente vai ver, tá? Acho que esse meio de campo, o Renato vai colocar um 5 ali, seja colocando o Bernal de camisa 5, ou talvez a carinha de Thiago Santos entrando nesse time, mas acho que teremos mudanças, tá? Não só a mudança na escolha das peças, como o principal, acho que a gente espera, né? É a parte que o Renato Gaúcho fala na coletiva dele, que o Fluminense vai jogar como time grande. O Fluminense vai ter coragem e vai ter alegria para jogar e se postar como time grande, que é coisa que a gente não viu nessa reta final do Mano Menezes, né? Um time muito covarde, um time que escolheu não jogar contra o Flamengo por decisão do Mano Menezes e aparentemente parece que escolheu não jogar por decisão dos jogadores contra o Fortaleza. Então, é um jogo para a torcida aí, tem esse clima chuvoso que está no Rio de Janeiro que atrapalha um pouco, mas é domingo, 4 horas, não tivemos nenhuma parcial ainda, a gente só sabe que teve um aumento de vendas ali após o anúncio do Renato Gaúcho, mas eu queria muito Maracanã amanhã com o setor sul esgotado e mais de 40 mil, tá? Mais uma vez, você repetivo, se você está sem dinheiro para ir, não é com você que eu estou falando, quem sabe que é um programa caro, mas se você está na dúvida, você pode ir, mas está na domingo, talvez você fique em casa, vai que vai ser um clima maneiro, a gente vai ganhar o jogo e começa a virar uma chave, um clima bom do Fluminense, tá? Vamos falar do assunto principal desse vídeo agora, sobre molecada da base do Fluminense, expectativa dos moleques Xerém com a chegada de Renato Gaúcho. Vamos no assunto principal aqui, que é a molecada da base, né, cara? Xerém se anima com a chegada do Renato, não se anima. E aí eu fui dar uma estudada aqui, na minha falta do que fazer de sexta para sábado, fui dar uma estudada na passagem do Renato, na grande passagem do Renato ali pelo Grêmio, né? Desde a primeira parte, porque ele sai para comandar o Flamengo um ano e volta, né? Eu fui dar uma levantada nesses números e assim, o Renato subiu mais de 60 jogadores nessa passagem como técnico. Tudo bem que é uma passagem longa, mas ele é conhecido, né, conversando com pessoas ali do Grêmio que cobrem o Grêmio, amigos meus gremistas, ele é conhecido sim por revelar jogadores da base e não ter medo de botar moleque para jogar. O Grêmio não tem uma base tão conhecida como o Xerém, tão boa como o Xerém, e mesmo assim ele subiu mais de 60 jogadores. Entre eles, desde lá de trás, a gente vai ter o Arthur, que é uma das maiores vendas, né, uma maior venda de volante ali, maior até que a do André, né, estamos falando de 30 milhões de euros, 31 milhões de euros, mas assim, eu vou falar alguns nomes aqui, tá? Natan Fernandes, que foi agora o Botafogo, o Ferreirinha, que tá no São Paulo, o PP, que foi pro Porto, o Léo Chu, que a gente quis, também quem sobe é o Renato, o Bitelo, que acho que tá negociando com o Botafogo também, saiu por 10 milhões de euros pro Dínamo, o Lima, que tá com a gente, é o Renato que sobe, o Arthur, né, eu já falei, o Jailson, volante, o Jean-Pierre, que era uma grande promessa, ele sobe, mas por outros problemas acabou não vingando no futebol. O Matheus Henrique, o lateral, o Cuiabano, que estava no Botafogo, o Wanderson, que foi para o Mônaco, o zagueiro Juan, que também sai por 5 milhões de euros, o Léo Jardim, goleiro do Vasco, quem sobe é o Renato, ele é base do Grêmio. Então o Renato sobe toda essa galera, tá? E tem mais alguns jogadores ali que com certeza eu não sei quem são, mas o torcedor do Grêmio sabe, né? Eu peguei nomes que eu não sou, todo mundo que me acompanha que sabe que eu sou viciado em ver jogo. Minha vida é Fluminense. Eu fico vendo futebol pra cacete, todos os jogos
dos outros times, mas esses jogadores no geral eu conhecia e todos foram o Renato que subiu, né? Nessa brincadeira aí, a gente está falando de quase 500 milhões de reais, tá? Nessas vendas desses jogadores, só os jogadores que eu citei, a gente está falando ali de quase 500 milhões de reais que o Renato levantou para o Grêmio. E acho que, claro que o dinheiro é importante, a gente sabe que a situação do Fluminense é uma situação complicada de grana, é um ano de SAF, tem toda essa expectativa, que não vou entrar nesse mérito agora, não estou a fim de discutir isso, mas sim, é importante para o Fluminense quando você traz um técnico, trazer um técnico que use as joias de Xerém, que hoje é uma forma que o Fluminense tem de conseguir sustentar e fazer o seu ano ser um ano rentável, apesar das dívidas que a gente tem que ficar pagando ano após ano pela todos os erros de gestão de agora, do passado, né? Então, é importante a gente saber isso, tá? O Renato, sim, usa jogadores da base, é uma característica. E aí, jogadores que podem ter essa expectativa. O Pitaluga no gol, por exemplo, é um que pode ter essa expectativa. O Júlio Fidelis, o Davi Schwindt, zagueiro, que eu acho que um bom zagueiro, tá? Que, aliás, renovou o contrato dele agora essa semana, ontem, na verdade. O Gustavo Sintra, o próprio Kaique Almeida, que é a mistura. Aí é um prato cheio pro Renato, né? A gente tá falando de um moleque da base e um moleque que teve problemas ali. O Renato gosta muito de apadrinhar e de conseguir conversar com o jogador. Então, o Kaique Almeida pode ser um que a gente... Tá aí um nome que eu acredito muito que possa crescer com o Renato Gaúcho e a gente vê ter oportunidade, tá? O Doma, que eu acho um volante já tá muito preparado, até mais... Eu acho que o Wallace Davi tem mais teto que o Doma. Mas eu acho o Doma mais preparado, até por questão de idade, porte físico. Eu acho que é um jogador que a gente pode ver ali na volância. O Wesley Nathan é ainda muito novo, mas vale a gente citar aqui, que é uma grande promessa, né? Não sei se ele já fez 17 anos, na Copinha ele tinha 16 anos ainda. Isaac, Riquelme e Felipe, esse assim, o Riquelme e Felipe tem que estar agradecendo a Deus por essa mudança de Mano Menezes e Renato Gaúcho. Claro que o Mano Menezes subiu com o Riquelme, usou o Riquelme, mas sem dúvida o Renato é um técnico muito mais apropriado para isso, para ter o Riquelme e Felipe nas mãos do que o Mano Menezes, né? Isso é indiscutível. Então, Riquelme, Isaac e o Wallace Davi, essa trinca que já está ali incorporada com os profissionais, são jogadores que eu acho que a gente vai ver no decorrer da temporada, tá? Fico animado com isso. Nem tudo são flores também, né? O Renato é conhecido por gostar de trabalhar com um jogador mais velho, medalhão, um jogador que está numa fase ruim, jogador que ninguém acredita mais tanto. O Renato também, na passagem pelo Grêmio, tem muitos jogadores assim, né? Ele traz o Edenilson, o Natan, pescador, que jogou aqui, né? Não jogou nada aqui. O Natan, o Reinaldo, lateral, o Vinícius, o Vina, né? Que eu tenho uma preguiça, eu sei que a torcida gosta, mas eu acho que assim, tem um vagabundo da bola no sentido bom e tem um vagabundo da bola no sentido ruim. Eu acho o Vina um preguiçoso máximo. Edilson, lateral, gosta pra caramba. O próprio Thiago Santos é muito, quando você vai ver os comentários da torcida do Grêmio falando sobre a chegada do Renato no Fluminense, tem um monte de comentário. Parabéns, vocês vão ter o Thiago Santos como camisa 10 e faixa do time de vocês, porque o Thiago Santos tem esse carinho do Renato Gaúcho, tanto que o Renato Gaúcho, o Thiago sai do Grêmio, a torcida batendo muito no Thiago Santos, e quando ele vê que o Thiago Santos está bem no Fluminense, ali como zagueiro, ele cita nas coletivas ali, falando, tá jogando bem lá e tal. Então ele tem esse carinho. O Robinho que jogou no Cruzeiro também, ele traz para lá. O Rafinha, lateral, o máximo, tá? Para mim esse aqui é o resumo, muito. O Thiago Neves, ele tenta trazer o Thiago Neves. A gente tem um carinho muito grande, mas ele tenta ali trazer o Thiago Neves no momento onde o Thiago Neves não consegue jogar mais. Então, isso é muito Renato Gaúcho também. Ele tem esses dois lados de trabalhar e a gente vai acompanhar aqui no Fluminense para onde ele vai, para essa vertente que ele vai apontar mais. Acredito, por Xerém e olhar nosso elenco hoje, eu acho que ele vai jogar muito moleque da base e a gente vai ganhar com isso, tá? Nesse elenco de hoje, se a gente for pensar jogadores que combinam com esses medalhões ali, a gente estaria falando de Manuel, do próprio Thiago Santos, que está aqui no Fluminense, né? René, e para mim o jogador que é mais emblemático, que é a cara disso, e, assim, e o mundo dá voltas, né? Ele usa a camisa 7, a camisa que consagrou o Renato aqui no gol de barriga, que é o Renato Augusto, né? É a cara, não sei se vai conseguir, se o Renato vai querer, o Renato Augusto, mas é a cara do Renato Gaúcho tentar fazer o Renato Augusto nesse último ano de carreira dele ali, ter momentos bons no Fluminense. Espero que ele consiga, eu não acredito, tá? Sinceramente, Renato Augusto era um jogador que eu gosto muito, eu quis que chegasse no Fluminense, mas a temporada passada me fez ter uma expectativa zero do Renato Augusto para agora, tá?
mas acho que a gente vai ver um Renato Augusto entrando. Espero que eu esteja errado, espero que ele consiga fazer o Renato Augusto acertar, enfim, o chute, bater uma falta boa no Fluminense. Dito isso, quero sua opinião sobre esses quase 500 milhões ali de Renato Gaúcho vendeu no Grêmio, se você tem essa expectativa, quem é o moleque da base desses nomes que eu falei ali, entre o Pitaluga e o Riquelme Felipe, quem são os jogadores novos do Fluminense que você acha que o Renato vai dar oportunidade, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todo mundo que tem dando moral aqui no canal esses dias, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo, tá? Talvez tenha mais algum vídeo hoje, tamo junto.